Seguinte, todos nós sabemos que um cidadão não precisa ser economista para fazer economia. Um cidadão não precisa ser um palhaço profissional para fazer palhaçada. Mas será que alguém pode cuidar da gestão, da manutenção, da preservação de uma edificação sem ser engenheiro, sem ser especialista na área de durabilidade das edificações? Olá pessoal, tudo bem? Luiz Fernando da Petros Engenharia aqui mais uma vez. Seguinte, todos nós sabemos que um cidadão não precisa ser economista para fazer economia. Um cidadão não precisa ser um palhaço profissional para fazer palhaçada. Mas será que alguém pode cuidar da gestão, da manutenção, da preservação de uma edificação sem ser engenheiro, sem ser especialista na área de durabilidade das edificações? Essa resposta pode parecer complexa, mas eu queria dedicar aí pelo menos os 2 próximos vídeos a respondê-la com calma. A resposta que eu entendo é sim, como gestor da manutenção, ele pode sim ser responsável. Obviamente ele não vai possivelmente executar os procedimentos, os planejamentos, estabelecer a prioridade, mas um gestor, via de regra, ele é um generalista e ele consegue administrar a manutenção, a preservação de uma edificação. Só que para isso ele precisa de alguns conhecimentos básicos, ele precisa de alguns conhecimentos teóricos, ele precisa saber de algumas premissas. A primeira delas é que eu quero falar hoje, é uma premissa normativa. O que significa isso? Existem normas, NBR, Norma Brasileira Regulamentada, ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que dizem respeito ao cuidado, dizem respeito à manutenção das edificações. Então a primeira coisa que um administrador, que um síndico, ou até mesmo um gestor de uma empresa, de uma indústria, precisa conhecer, ainda que superficialmente, é a existência dessas normas e a função dessas normas. Eu citaria pelo menos 5 normas que é importante você conhecer. Você ser especialista nessa norma, você que é administrador, você que é médico, você que é contador, tá? Você precisa conhecer a existência, o valor dela e a quem recorrer para fazer uso da sua utilidade. Primeira dela é a NBR 5674. É uma norma que trata do plano de manutenção das edificações. Ela diz uma coisa muito óbvia. Toda edificação precisa ter um plano de manutenção. Quem é que vai fazer? O síndico? Não. Mas ele tem que entender que precisa ter um plano de manutenção e que ele tem toda a possibilidade do mundo, é certo, se não for complicado, de contratar um especialista para fazer esse plano de manutenção. E para que esse plano de manutenção possa ser seguido à risca, e assim, exatamente como a gente faz com o nosso carro, nós vamos ficar executando manutenções periódicas, mais baratas, planejadas, sem transtorno, sem ser pego de surpresa. Quando a gente quiser, a gente para o nosso carro, a gente programa, não vou usar o carro 2 dias, vou lá e boto na revisão. Esse plano de manutenção fala nisso. Outra norma que é interessante se conhecer é a NBR 14037. Essa norma, especialmente para quem está lidando com edificações mais novas, quem está recebendo uma edificação de um construtor, ou que pegou ela já não tão antiga, com 1, com 2, com 3 anos. Essa norma fala do manual de uso, operação e manutenção, que é obrigação do construtor fornecer ao síndico, justamente porque ele não tem essa capacidade. Do mesmo jeito, voltando ao nosso carro, a montadora nos dá um manual, porque nós não temos a obrigação de saber o que fazer naquele carro, para dar manutenção correta. A construtora também deveria dar. O que ocorre? Muitas vezes ela não dá, e na grande maioria das vezes ela dá um manual onde as informações não são necessárias para garantir a boa gestão de manutenção. Isso, infelizmente, é uma falha recorrente. Obviamente, eu não estou generalizando, mas é uma falha recorrente. O síndico ele precisa ter conhecimento disso para poder, pelo menos, questionar. Tá?
Eu já vi manual de uso e operação, onde a construtora diz que o condomínio é obrigado a fazer manutenção da fachada uma vez por ano. Pessoal, não sei se você é especialista nisso, se você trabalha com isso, mas te parece óbvio, te parece razoável o condomínio ter alguém pendurado na fachada uma vez por ano? Não existe isso. Então isso é uma solicitação abusiva. É como se uma concessionária te pedisse para trocar o óleo do carro a cada 1000 quilômetros. Tá? Então ela tem que mostrar e tem que ser algo coerente. Você precisa ter um conhecimento básico para, em caso de dúvida, acionar um profissional habilitado. A sua função é gestão, a sua função não é resolver, mas você tem a obrigação de gerenciar. Outra NBR importantíssima para a gestão de um síndico e do administrador, 16280, reformas em edificação. A grande maioria dos síndicos e administradores acha que uma obra ela está liberada pelo simples fato de ter uma RT, uma anotação de responsabilidade técnica. Não, não é isso. A RT é o basicão do basicão. A RT não diz nada. Essa norma determina uma série de procedimentos, uma série de exigências, que qualquer reforma dentro de uma edificação, seja numa área privativa ou numa área comum, precisa passar por esse crivo. Alguém precisa analisar cronograma, quando é que vai gerar ruído, o que vai ser demolido, o que pode afetar nas edificações vizinhas, fissura, material tóxico, para onde é que vai o descarte desse material, se vai ter demolição. Tudo isso é norma, não é minha opinião, não é Luiz Fernando que está falando. Então, precisa existir um planejamento, um projeto. Esse projeto precisa ser entregue a esse gestor. Esse gestor, se for algo simples, talvez ele mesmo olhe, se não, contrata um profissional habilitado para ver se está sendo feito daquela forma que deveria. E aí sim autoriza o início da obra. Observe que interessante. Né? Autoriza o início da obra. Da minha casa eu faço o que eu quiser. Não. Se você quer morar na sua casa, fazer o que você quiser, vai morar em casa. Né? Mas morar em edificação, não. Uma outra norma bem fresquinha, pessoal, que precisa se ter conhecimento. NBR 16747, normas de inspeção predial. Você precisa entender que essa norma fala que a maior, melhor e mais barata forma de manter os sistemas construtivos da tua edificação funcionando bem, atendendo seus requisitos, é através de inspeções prediais periódicas, que vão lhe dar alertas de alguma coisa que pode estar na iminência de acontecer, que vão te dar preventivamente diretrizes de manutenção para que nunca aconteça, troca do óleo do carro, e não deveria acontecer, mas vão te dar diretrizes, caminho das pedras para se consertar algo que já está fora do eixo. E por fim, pessoal, existe uma outra norma que é muito ligada à construção civil, mas eu diria que um síndico administrador tem que ter conhecimento básico sobre a parte 1 dela. É a chamada norma de desempenho. Desempenho significa comportamento em uso. Essa norma é o desempenho das edificações, ou seja, como é que a minha edificação vai se comportar durante o período de vida útil dela. NBR 15575, parte 1. É a chamada, essa norma é dividida em 6 partes, tá? Mas a parte 1, para o síndico, para o administrador, eu entendo que o conhecimento da parte 1 é interessante, superficial, entender o que é, saber o que tem lá, saber quais são as definições que estão lá. Por quê? Porque ele vai falar dos requisitos gerais, o que é vida útil, o que é durabilidade, o que é manutenção preventiva, o que é manutenção corretiva, o que é plano de manutenção. Meio que vai pegar todas essas outras coisas que a gente falou e ele vai dar um apanhado geral. Então, pessoal, se você é síndico, se é administrador, se capacita nisso. Não vire especialista. Você não precisa fazer engenharia. Se você é gestor, não precisa fazer engenharia, não precisa fazer arquitetura. Tá? Não precisa ser tecnólogo, mas você tem que ter conhecimentos de gestão. Vou repetir, NBR 5674, manutenção, plano de manutenção predial, NBR 14037, manual de uso, operação e manutenção, NBR 16280, reformas das edificações, NBR 16747, inspeção predial, e a NBR 15575, parte 1, sobre o desempenho do sistema das edificações. Pessoal, espero que tenha gostado. Se puder dar uma força, se gostou, dá like. Também se não gostou,
diz que não gostou. A transparência é algo bastante importante, mas se você gostou, não segue ainda o canal, bota lá, ajuda a gente, divulga, compartilha esse vídeo. Nós estamos aqui para ajudar, nós estamos aqui para contribuir, porque realmente nós gostamos muito do que a gente faz. E se você tem uma sugestão, se você tem uma dúvida, existe um e-mail, né, que está aparecendo aqui agora. Mande sua dúvida @engenhariaecondomínio.com.br. Pessoal, grande abraço e até o próximo vídeo.